Como diz o nosso groomer estrategista, e aí, como é que você tá? Olha só, estamos aqui pós Conexão Groom Change, acabou de acabar aqui, e assim, foram 2 dias imersos com bastante conteúdo, né? Então a gente falou sobre processo, gestão de pessoas, estratégia de você aplicar no seu banho e tosa, falamos sobre marketing também. E com vocês, Flávio Calmon, estou aqui com ele. E aí, como é que vocês estão? Beleza, Luiz? Cara, que massa, né, que foi a conexão. Foi, assim, surpreendente. E a gente não imagina, né, o quanto que o trabalho que a gente teve, não só no sábado, ontem, hoje, mas todo o trabalho que a gente fez durante toda essa programação que a gente vem trabalhando conexão, não só de hoje, né? Desde da concepção da logo, do nome, dos temas, o marketing, né, que a gente fez para convidar as pessoas para estarem aqui, as lives que a gente fez, né, toda a antecipação, né, todo o movimento, porque sim, no lançamento a gente faz isso, né, a gente cria uma certa autoridade, passa a ser líder de movimento. Então eu lembro que a gente fez alguns pequenos eventos, né? Como por exemplo, todo treinamento que você ia nas lojas, a gente foi lá, gravou, tudo intencional, tudo de forma intencional para a gente criar de certa forma ali uma autoridade sua. Sim. Porque quem a gente estava buscando para vir para o Conexão Groom Change teria que ver que você tem lastros, né? Tem autoridade, de fato, pratica o que você fala, tá nas lojas ali fazendo treinamento, então a gente fez isso. E além disso, de estruturar esse posicionamento, a gente fez ali uma semana, né, de consultoria gratuita, onde a gente pegou ali as principais dores da galera que está iniciando nesse mercado. Você vê ali né, dando algumas dicas para a galera ter os micro resultados, e é bem interessante isso. Porque as pessoas desse mercado de Brasília, eles sempre me viram, sempre conheceram como o cara do grooming, né? Como master grooming, como tosador, como treinador de equipe. E na verdade, desde quando eu comecei como um empresário desse mercado, né? Lá em 96, quando eu comecei, eu não comecei tosando, eu fui tosar, 10 anos depois, né, que eu assumi a profissão de tosador e por uma necessidade, mas só que nesse tempo eu nunca deixei de gerir o meu negócio, né? E o Conexão, ele nasceu da necessidade que eu vi nos negócios de trabalhar o marketing e a venda. Então, o que eu quis trazer? Eu quis trazer a conexão entre as pessoas envolvidas no grooming, por que conexão grooming? Grooming é o espaço onde as pessoas cuidam da higiene, da beleza do cão, é o salão, na verdade, né? E aí eu identifiquei que eu precisaria ter as pessoas alocadas nos lugares, nos setores certos, que eu considero o setor de banho, considero o atendimento como setor, o banho e a tosa. Então, cada setor desse tem que ter pessoas ou uma pessoa quando você tem uma equipe, que foi como eu comecei, e foi legal eu ter começado com a minha equipe, porque foi ali que eu desenvolvi todos os meus processos, porque depois que eu setorizo, eu tenho que criar os processos e tenho que saber o perfil de cada pessoa que vai estar alocada ali naquele setor. E eu via que tinha muita dificuldade nisso. Desde 2009 que eu visito lojas e faço treinamento com a equipe. E agora eu resolvi mostrar, depois de um ano já montada, né? A gente montou a LuxDog nessa nova versão. Vai fazer um ano ainda, a gente está aos 9 meses que a gente montou, vai fazer um ano. E aí eu quis testar tudo, né? Tanto que o assunto do conexão entre marketing e venda foi o que a gente fez nos últimos 3 meses, né? A gente fez em conjunto aí o marketing da LuxDog, 3 meses. E eu trouxe também essa questão de você saber gerenciar
o dinheiro, né? do Isso, banho isso. tosa. Porque o que acontece? Eu acompanhei, né? Ajudei na montar a estrutura e tudo mais. E eu vi. E aconteceu aqui, tá, gente? O evento. Não sei se vocês estão vendo aqui, não sei se dá pra ver A gente tá aqui. dentro do salão, né? A gente tá dentro do salão. Dentro do salão, o evento aconteceu dentro do salão mesmo, para gerar esse impacto, né? Das pessoas verem de fato que o que o Flávio fala de questão de atrair a pessoa, da pessoa se sentir com desejo de estar naquele ambiente, com desejo de levar o seu pet, né, naquele banho e tosa, e de fato. E eu tô vendo aqui, Flávio, que o evento todo ele se baseou em praticamente 5 pilares, que você até fez uma moldura, né? Sim. O Groom Cash Manage, Groom People Manage, Groom Selling Manage, Groom Process Manage e Groom Market Manage. Eu gostaria que você falasse de forma rápida mesmo, bem resumida mesmo, cada um desses 5 pilares. Na verdade, assim, para eu fazer o marketing, eu preciso ter a casa arrumada. Né? Então, assim, esses 5 pilares, eles se conectam. Né? Então, por exemplo, para eu fazer o marketing, eu preciso ter a casa arrumada e preciso de saber o quanto que eu vou investir em dinheiro, essa palavra. Por que investir? Porque eu vou gastar um dinheiro e esse dinheiro tem que retornar a mais, né? Em compra de serviço, em frequência da compra desse serviço. A mais e assim, num período estipulado, por Sim. exemplo. Investir, sei lá, 30 mil, esses 30 mil tem que retornar em 2 meses, o resto é lucro, né? Essa Sim, previsibilidade. Tem que ser previsível. Não dá para ser imprevisível. E a maioria por que eu trouxe a gestão do dinheiro? Porque a maioria trabalha sem que seja algo previsível. É sempre imprevisível. Então, na verdade, por exemplo, gestão de pessoas, que é o People Manager. Por que eu tenho que ter o People Manager? Eu tenho que criar uma identificação das pessoas que vão trabalhar no meu negócio. Certo? Por que o Process Manager? Porque o processo, ele traz qualidade, o processo, ele traz uma produtividade e o processo também traz um equilíbrio nos custos. Né? Porque, tipo assim, eu vou saber quanto que eu vou gastar de shampoo, eu vou saber quanto que eu vou gastar de água, eu vou saber quanto que eu vou gastar de energia, eu vou saber quanto que eu vou gastar no tempo, quanto tempo que eu vou gastar. Muito importante. E depois disso, a venda é muito complicado nesse mercado para quem não tem uma definição, uma identidade definida do negócio, uma identidade definida do tipo de cliente que ele quer atender. Por quê? O que a gente faz aqui? A gente filtra lá na entrada. Quando eu escolho, por exemplo, aqui, a gente só trabalha no salão, a gente só trabalha com cães da raça Shih Tzu e Spitz, basicamente. Isso facilita encontrar essas pessoas e falar com elas. E como já tem uma dor que é comum às pessoas que são donas desses cães, quando eu vou vender, eles já têm um certo nível de consciência. E aí, a minha venda, na verdade, a gestão de venda, quando eu falo gestão de venda, é mais para a pessoa identificar a identidade do cliente e com o marketing acertar na comunicação. Esse foi a big idea, né, em volta do Conexão Grooming Change em relação à venda. Show. Massa demais, ô Flávio. E assim, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Na verdade, não é nem uma pergunta, né? Eu gostaria que você falasse, pode até olhar para a câmera, que eu acho que tem gente que vai assistir esse nosso bate-papo aqui, que esteve aqui durante os 2 dias, né? Uhum. O que você falaria para essas pessoas, né, que tiveram imerso aqui após agora o Conexão Grooming Change? Assim, Luiz, a falta de clareza você tem que compensar. O que eu estou querendo dizer? É assim, quando a pessoa vem para uma imersão
apesar de a gente ter feito o debrief aqui, né, de uma série de situações, de eu ter aberto, né, todo o que eu faço no meu negócio, mostrado para eles, ainda assim, eles entenderam como faz. Eles não fizeram ainda, eles não praticaram ainda. Pode ser que amanhã ou depois de amanhã eles vão praticar. E só aí eles vão ter o resultado e através do resultado vão poder dizer assim, não, eu aprendi a fazer. Então, a minha fala para quem teve no Conexão e ouviu o que ouviu aqui, é pegar pelo menos um dos três que a gente abordou aqui, ou de processo, ou de gestão de processo, ou gestão de pessoas, ou gestão da venda, ou gestão do cash, do dinheiro, ou do marketing, e colocar em prática. Por quê? Porque colocando em prática, ele vai aprender de fato. Então a minha fala é, busca colocar em prática. E aí qual que é a objeção? Ah, mas será que isso funciona para o meu negócio? Para o negócio funciona. É provado. Para o negócio banho e tosa, funciona. Agora, pode acontecer de um modelo de negócio não aceitar o que foi feito aqui. Aí a pessoa tem que mudar trechos, partes do modelo de negócio dele, adaptar o que ele aprendeu aqui. O que eu peço é que eles pratiquem, até porque para poder... eu tenho mania, assim, de tudo que eu aprendo com as pessoas, eu busco colocar em prática para poder validar aquilo que eu... Porque senão é uma grande perda de tempo. Né? E para mim, na minha concepção, só vale mesmo se a pessoa praticar. Se ela não praticar, não faz sentido. Eu ter criado o Conexão, ter colocado aquele esforço todo que a gente falou no começo, né? Daí ter chegado aqui no sábado, 1h da manhã, da tarde, sair daqui 1h da manhã, 2h da manhã, 1h40 sair daqui no sábado, para estar aqui 7h30 da manhã no outro dia. Então, assim, eu espero que as pessoas pratiquem. Meu pedido é, pratique, teste, entende? Tá, bacana, é isso aí. E para quem não teve a oportunidade de participar do Conexão Grummet-End, o que você falaria para ela? Eu entendo que, primeiro, como eu falei no começo, eu sou o cara conhecido como o cara do grooming. De repente, se tivesse feito uma imersão de tosa, as pessoas viriam. Né? E eu entendo, assim, é um domingo, é o dia de descanso da pessoa, é segunda-feira, que é um dia, para muitos banho-tosa, é um dia de trabalho. Mas, assim, para quem não veio, eu acho que perdeu uma grande oportunidade de ter novos insights, de abrir o looping na cabeça. Abrir o looping é quando você desperta em você coisas que não estavam no seu radar de percepção, entende? E aí, eu acho que as pessoas perderam essa oportunidade de estarem aqui e poder aprender, principalmente com quem tem autoridade, no sentido assim, de ter criado no campo de batalha as técnicas e ter tido um resultado. Porque tudo que eu ensinei aqui, nada do que a gente abriu aqui foi algo que eu li ou foi algo que eu vi alguém fazendo, não. Tudo que eu fiz e que deu certo e tudo que eu não fiz, tudo que eu fiz que não deu certo, eu mostrei isso aqui. Então você está falando que o Conexão Grummet-End, então, é como se fosse um produto seu, lógico, mas para as pessoas te verem não como o grooming, mas sim como um gestor, seria uma transição de carreira, uma mudança tipo de, sei lá, de brand, de marca. Explica pra gente. Na verdade, assim, igual eu falei, eu sempre me dividi nas duas situações. Eu tive que ser o gestor, hoje eu falo que eu sou mais estrategista do que gestor, porque a estratégia é que alivia o trabalho da gestão. Mas eu falo assim, no evento, desculpa te cortar, mas eu falo assim, porque no evento você falou, né, que as pessoas te veem muito como grooming, né, Sim. Master Groom e tudo mais, mas você quer abandonar isso. Eu quero, na verdade, assim, foi meio que não intencional eu chegar na carreira a ser reconhecido como Master Groom. Porque eu trabalhava com marca de shampoo e a marca de shampoo é muito envolvida mais com o processo de banho e tosa do que com a parte de estratégia. E aí, o que me moveu a trabalhar com a estratégia? Não é nem a questão pessoal, assim, de eu querer ser visto como o cara da estratégia e não mais como o cara do grooming. Está mais ligado à necessidade que eu enxerguei no mercado.
tem um monte de negócio morrendo porque a pessoa não sabe como fazer, como criar a estratégia para facilitar a gestão do negócio dele. E aí eu falei assim, não, pô, eu sei fazer essa parada. Eu sei fazer isso. Eu faço isso direitinho, sabe? E tem didática para ensinar, porque uma das coisas que eu defendo, principalmente na parte de processo, tem que ser replicável. Teve um aluno aqui que ele falou assim, que ele banhava, ele secava, ele escovava, ele atendia, ele fazia entrega, ele fazia tudo. E se ele não aprender um processo que ele possa replicar, porque ele vai crescer, ele vai crescer. Ou não, né? Ou não, mas eu acredito que no desejo do coração dele é crescer. E para crescer sem ter um processo replicável, o que é um processo replicável? Fácil de outra pessoa executar. Para ele poder ter escala, porque nesse negócio, se você não tem escala, você não vai conseguir ter sucesso. Você vai ficar ali, cachorro correndo atrás do rabo. Exatamente. Entendeu? Só ali e quando você fala de estratégia, Flávio, não só no salão de banho e tosa, estratégia no processo, no atendimento e tudo mais, mas também na estratégia de venda, né? Uma estratégia de venda, posicionamento na internet, tudo mais, saber comunicar, saber de fato o que vender, né? E para quem quer vender. Eu vi que quando eu fui debriefar, analisar o perfil, né? Na minha palestra de marketing lá, eu peguei o perfil de algumas pessoas para dar uma olhada e tudo mais e bater em cima do conteúdo que eu dei sobre produção de conteúdo. E assim, a maior... o que deixou a desejar foi a falta de brand mesmo ali, de impacto, alguns perfis um pouco bagunçado, né? Não por falta assim, tipo, beleza, os caras é bom em entregar um serviço de banho e tosa legal, mas não é bom em desenvolver arte e tudo mais. Mas eu julgo isso muito importante também, né? Porque é a identidade de uma marca. Né? As pessoas vão te conhecer tanto pelo o serviço bom que você faz, mas também pelo posicionamento que você tem nas redes sociais. E uma coisa que eu abordei também é pessoas conectam com pessoas e quem não se posiciona é posicionado. Aí você vê um salão de banho e tosa que nem tem bons profissionais, nem tem uma entrega lá essas coisas, mas tem um bom posicionamento na internet e vende pra caramba. Sim, só de ele saber. É aquela história de quem não é visto não é lembrado, né? Mas assim, isso dura muito pouco. Por exemplo, o que eu chamo de arrumar a casa é o mais importante. Processo, pessoas, dinheiro, venda, entende? Depois eu faço o marketing. Depois eu vou lá e me apresento e chamo alguém para minha casa. O que eu vejo hoje que falta muita intencionalidade. Falta isso. Eu aprendi que um negócio nesse tamanho aqui, eu fui para o Sebrae, Empretec, plano de negócio e tal, aquela coisa toda, mas eu percebi que nesse negócio aqui só precisa de uma coisa: venda. Porque a venda traz o dinheiro. Um pequeno negócio, ele não precisa de tanta gestão. Ele precisa de uma estratégia de marketing e venda. Por quê? Para colocar caixa. Quando ele for crescer para 1, 2, 3 unidades, ele vai precisar de gestão de crescimento, para o crescimento. Estou falando porque esse ambiente aqui é um ambiente de salão. Se eu tivesse aqui junto uma store, se fosse um pet shop, por exemplo, a conversa seria outra, porque eu teria que ter gestão de produto, né? Que é uma coisa mais complexa e tal, mas eu teria que gerir um produto, porque se eu faço uma compra errada, uma loja tem muito dinheiro parado se o cara não tiver, não saber gerir o estoque dele, não saber gerir o produto. Você tem que ir mais fundo na qualificação do cliente e tal, para poder a gente vai chegar nesse processo, a gente está caminhando para o processo de ter uma store, de ter uma loja que vende equipamentos, produtos para donos de pet. Mas ainda eu acho que não é o momento. Seria um Lux Dog Story? Story, vai acontecer. Show, vai acontecer. Bacana. Vai acontecer. E assim, você falando de vendas, assim, no meu ponto de vista, a venda é o oxigênio de qualquer negócio. Sim. Né? Só que tem... Desligou?
assim, no meu ponto de vista, a venda é o oxigênio de qualquer negócio. Você concorda? Sem sim. vendas um negócio não existe. Cara, não rola. E só o que acontece? Muita gente quando vai iniciar um negócio, né, eles querem contratar meio mundo de gente, Putz. vários profissionais, né, sem antes nem ter previsibilidade de receita, sem saber quanto vai girar, né, de caixa. Sim. Né? E eu acho que é aí, parte desse princípio, aquele dado, né, de que a cada 10 empresas que abre, 8 quebra em 5 anos, né? Sim. Por falta desse conhecimento, por falta dessa gestão e tal. Aconteceu isso comigo. Quando eu comecei em 96 e eu não durei 6 meses. Eu quebrei uns 6 meses de aberto. Mas por quê? Porque eu assumi um risco muito alto. Eu gastei muito dinheiro de entrada, sem saber nem banhar, nem secar, nem escovar, sem conhecer nada, nem cliente, nem mercado, nem... Eu lembro que quando eu abri a loja, o pessoal... Eu quero ração pro meu cachorro. Eu peguei pedigree, porque passava... Não que eu tenha nada contra pedigree, mas assim, porque passava na televisão. Eu só conhecia pedigree porque passava na televisão. E isso foi um erro que eu paguei caro por ele, assim. E passado mais de 26 anos, eu vejo as pessoas abrindo negócio, investindo dinheiro, sem saber... teve um caso que a pessoa montou um banho até muito bonito, muito bem montado, só que a estrutura que ela montou foi para pequeno porte. E na região que ela estava, o maior número de cães frequentes era de grande porte. Então ela não consegue colocar, tipo assim, ela tem demanda muito grande de cachorro, só que ela tem um espaço muito pequeno. E ela não consegue crescer porque a loja é daquele tamanho, ela teria que mudar. Agora você imagina, ela gastou uma grana, mais 200k, para poder criar aquilo ali, tem que destruir tudo para poder crescer, porque ali onde ela está ela não consegue crescer, porque o espaço da loja é muito pequeno. Já a gente fez o contrário. Quando eu escolhi trabalhar só com cão de pequeno porte, a minha estrutura de banheiro e tal, a minha banheira cabe 3 cães de pequeno porte, até 4 cães de pequeno porte. Só que eu não consigo banhar os meus Goldens, por exemplo, aqui. É complicado. Por quê? Porque eu criei uma estrutura para cães de pequeno porte. E eu estava falando, até falando hoje, né? Hoje foi um dia que eu falei sobre marketing e venda, e eu toquei no ponto seguinte, que quando você está começando, você está aprendendo. Você não sabe, igual eu te falei. Você só vai saber depois que você praticar. E com um negócio, vai ter que pelo menos rodar um ano aí para você dizer que sabe alguma coisa. Antes disso, eu acho complicado falar assim, eu sei jogar o jogo. Quando você não sabe, é legal você gastar pouco. Porque você já está, na verdade, pagando para poder aprender e jogar o jogo daquele negócio que você está começando. Então, já que você está aprendendo, para aprender eu gasto pouco. Entende? Por quê? Porque senão eu vou me ver obrigado a aceitar qualquer coisa. Cachorro que morde, dono que não cuida, cachorro grande que paga barato. Aí eu tenho sobrecarga, eu tenho estresse para mim, para o cachorro, para o dono do cachorro, margem de erro muito alta, risco de machucar o cachorro e de me machucar. Então assim, é uma bola de neve de coisas ruins acontecendo e aí não tem como, velho. O negócio não vai andar agindo assim, entende? Não vai andar. Entendo. Deixa eu te falar, cara, honestamente, o conteúdo que você entregou esses 2 dias, cara, vale ouro. Vale ouro, viu? Eu, dono, eu peguei boa parte da linha de raciocínio e tudo mais. Eu, como empresário, né, que tenho um pouco de visão de mercado, eu julgaria uma imersão dessa daqui 3K fácil. 3 mil reais fácil. Pois é, cara. Um ticket para estar numa imersão dessa, 2 dias. E eu vou te dizer que um dia isso vai custar isso aí. E assim, não vai estar muito longe não. O que acontece é que eu aprendi isso no meu negócio. Quando a gente lançou o Lux Dog Day, é uma campanha que a gente tem aqui. O Lux Dog Day até se ajudou a desenvolver. O Lux Dog Day é uma campanha que a gente faz para poder
atrair clientes que não conhecem a gente. Quem não conhece a gente, e as pessoas que têm negócio não entendem isso, quando o cliente não te conhece, você deve cobrar um preço abaixo do mercado, só que calculado. Quando eu abri a planilha aqui no Conexão para mostrar para as pessoas o porquê que eu cobrava aquilo, aí elas viram que era a mesma coisa. Dentro do meu pack, o valor que eu cobrava fora no avulso era a mesma coisa. Só que comparado com outros negócios que estão à minha volta, meu preço, em alguns casos, correspondia à metade do valor que eles cobram fora. Olha só que doido, né? E isso é proposital, porque eu não quero ninguém enchendo meu saco. Eu não quero concorrente enchendo meu saco. Eu prefiro ele achando que eu tô doido, que eu tô maluco, que eu tô quebrando. Eu só não coloco faixa amarela com a letra vermelha. Nossa, ainda existe promoção, oxi, promoção de banho. De tanto para tanto. Aí você colocar assim, estou desesperado. Agora, você fazer uma campanha estrategicamente, entende? E é diferente. Eu fiz a mesma coisa no Conexão. O que os caras pagaram para estar aqui, quem não tá, não vai ter nunca mais a chance de pagar o que essa galera pagou para estar aqui. Receber, e eu vou até adiantar, mano, receber mais do que eles receberam hoje, isso vai acontecer. Você falou assim, você entregou muito, tal. Mas eu tenho muito mais. O que eu tenho para entregar duraria uns 3, 4 dias assim, corridos, tranquilo. E já tem data, Flávio? Já pensa assim, uma data e tal? Já. Esse ano ainda? Esse ano ainda. Que mês? Eu estou pensando em novembro. Novembro. Que é o que eu calculei, é o espaço de tempo, né? Para eu poder trabalhar o brand direitinho, fazer a campanha. A gente rodou menos de um mês por campanha. Eu também entendo a frequência, as pessoas não me conhecem como o cara da estratégia. É uma coisa nova, e o novo, ele tem que custar barato. É como as startups fazem. As startups, elas fazem um MVP. O que é? É um produto mínimo viável. Investe, pega um pouco, isso. Né? É bem mostra, barato, valida, barato, isso, para testar. Escala. Isso. Com as respostas que eu tive aqui, com a coleta, né? No final a gente pediu os insights, daqui a pouquinho a gente vai mostrar o que as pessoas comentaram a respeito do evento, e isso aí já mostra que foi validado. O conteúdo foi validado. Sabe o que eu faria para criar um movimento, construir mais autoridade, né? Como deu um número razoável de pessoas aqui, né? Pessoas essas bem qualificadas, dono de negócio. Sim. Sabe o que eu faria para divulgar o próximo, criar esse movimento? Eu visitaria os banhitosa dessa galera que veio, um por um. Sim. E, lógico, filmaria tudo ali e tudo mais. E já filtrava os micro resultados que eles tiveram com a imersão e soltava isso pra galera. Pá. Sim. Eu pedi para cada um. Você acha, mas assim, falando de questão de investimento, você acha que valeria? Não, sim, porque na verdade o que as pessoas, todo mercado que tem problema com o sucesso, ele é meio desconfiado. E a gente está vivendo um momento, por conta do marketing digital, que muitas pessoas chegaram no digital dizendo que ia transformar um negócio cara e a coisa não aconteceu. Então as pessoas ficam meio assim, receosas. Sabe aquela história, minha mãe falava um ditado que fala assim, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, corre quando vê linguiça, entendeu? Então as pessoas ficam meio receosas quando ouvem falar. E o que você falou aí faz todo sentido. Por quê? Porque eu vou lá, por isso que eu falei assim, quando você perguntou assim, o que você tem a dizer para as pessoas que participaram? Eu falei, cara, pratica. Eu vejo essa questão aí muito no meu mercado de agência de marketing digital. Primeiro que o nome é agência já, povo, agência vai não, fazer post. Vai fazer post. Só que assim, se tratando de tráfego pago, a gente tem prospecção ativa, né? Uhum. Que é o CDR, vai lá, manda mensagem, vê uma necessidade que pode ser melhorada, explica a nossa metodologia, e aí o cara, é tráfego pago? Ah não, isso aí não dá resultado não. Aí a gente pergunta por quê? Não, porque
rapaz aqui me ofereceu, a gente fez e a gente gastou rios de dinheiro e não tive resultado. Aconteceu isso, não sei se foi, eu acho que foi com o André, né? Que na hora que eu perguntei quem já investiu em tráfego e tudo mais, zero resultado. Faltou estratégia. Falta estratégia, falta arrumar a casa, falta um monte de coisa. Sim. Então eu vejo essa necessidade muito no meu negócio também. E eu tomo não pelas as merdas de quem não tem estratégia, né? Trabalhar para algumas empresas e tudo mais, a pessoa se frustra. Acaba criando um preconceito, né, a respeito daquela coisa. Eu falo sempre, assim, ultimamente tenho falado sempre. Quando eu tive um pet care, né, dentro de um condomínio, durante 9 anos. E ali começou esse novo estilo de empreender o grooming. Por quê? Porque lá eu era avaliado por quem tinha cachorro e quem não tinha. Por quê? A vigência do meu contrato era de 12 meses. E assim que acabava, era voltado em assembleia se eu ia permanecer lá ou não. E na assembleia de condomínio, qualquer pessoa que mora ali pode votar a favor ou contra. Porque, como era tudo de vidro, a pessoa podia passar, ver o meu procedimento de banho, de secagem, de escovação, de repente de forma agressora. Às vezes até uma pessoa que nem entendia de nada, né? Isso. O dono, eu aprendi muito com quem não tem cachorro lá no condomínio. Porque eu tive que fazer de um jeito que agradasse quem não tem. Olha o nível. Porque essa pessoa que não tem cachorro, ela poderia votar contra mim numa assembleia para eu tomar ali. Como na época eu precisava da grana, eu falei, não, cara, lógico que no começo foi um pânico, né? Fazer um cachorro na frente de quem não tem cachorro e na frente de dono de cachorro, eu me divirto hoje. Porque o meu nível profissional ele subiu muito. E eu sou, sei lá, eu não conheço alguém que tenha passado pelo que eu passei. Nunca esbarrei com alguém que tenha tido 9 anos de pet care sem nunca ter passado pela assembleia. Então, assim, e eu saí de lá e eu acho que a coisa nem funciona mais. O pet care acho que nem funciona mais. Porque é um nível muito alto, né, de entrega, e eu quis trazer isso para fora. Eu falei, eu preciso testar. Eu até tentei ensinar isso direto, né, ainda no pet care, só que o mercado aqui fora é diferente. Eles falavam para mim, eu falei, cara, eu vou testar isso lá fora. Para eu testar isso aqui fora, eu tive que montar. Como as meninas estavam já animadas para empreender e tal, e querendo empreender, porque elas já me ajudavam na escola, eu falei assim, aí a Mirelle teve a ideia de comprar uma loja, essa loja que a gente comprou pronta, acabou que a gente teve que reformar tudo, a gente não trabalhou uma semana, porque deu problema na elétrica, deu problema no esgoto, deu problema na água, tinha pouca iluminação, o espaço era feio, era disfuncional, era sem segurança nenhuma. Então, assim, a gente teve que mexer em tudo e eu resolvi testar. E deu muito certo. Deu muito certo. Eu estava aqui agora mostrando, eu fiz em uma planilha tudo o que eu precisava saber para poder gerir meu negócio. E aí eu mostrando ali, tudo que eu falei na teoria, eu fui depois mostrando, né? Eu mostrei a quantidade ontem, por exemplo, a quantidade de shampoo, eu gasto XML. Fui lá, peguei e mostrei a quantidade que eu usava. Coloquei na mão, quando eu peguei, ó, deu tantos ml, tá vendo isso aqui 10 vezes? Na verdade, acabou sendo 10 ml ao invés de 12, né? E aí, depois hoje, quando eu fui falar de vendas, eu trouxe tudo para dentro, mostrei a planilha e estava tudo lá. E aí eu pude fazer o cálculo, inclusive eu fiz o cálculo com os números que eles tinham. Quanto custa o pacote? Pá. Quanto custa o seu banho? Pá. Quanto você quer faturar? Aí eu jogava lá, já dava toda a métrica. Massa disso que você não só fala, você mostra, na prática ainda mostra resultado, planilha, sim, né? Na prática mesmo, doideira. É porque eu sou um cara muito... É assim, quando você sobe o nível do conhecimento, você fica muito crítico. Eu tenho que ter cuidado com isso. Porque às vezes você é mal entendido, porque você tem muito conhecimento, e qualquer pessoa que venha com qualquer coisa para mim sem provar, eu questiono. E aí, você fica chato. Só que quando eu vou ensinar, eu não consigo ensinar aquilo que eu não fiz. Eu não consigo. Eu só consigo ensinar aquilo que eu fiz. Se não deu certo, eu falo assim, ó, não faz porque não deu certo. Se deu certo, eu falo, faz que deu certo.
Mas até o que não deu certo para mim, para eu sair dessa situação, eu tenho que criar algo que dê certo. Então, eu mesmo busco resolver aquilo que não deu certo para mim. Entende? Porque eu já nasci dando errado, né? Eu já nasci dando errado. Como assim? É assim, eu sou menino de favela. Não quero trazer essa questão do coitadinho. Não sou coitadinho não, mano. Sou coitadinho não, mas foi difícil. Negro, de favela, pobre, órfão de pai. Minha mãe, na época, não pôde cuidar de mim. E com 13 anos eu entrei pra farmácia para trabalhar. Então você diz hoje que a favela venceu? A favela venceu. Isso virou poema, mas na verdade é isso, cara, assim. E eu acho que eu colocaria a favela no gerúndio. A favela vem vencendo. Quando você bota NDO, é gerúndio. Você dá continuidade àquele verbo. A favela vem vencendo. Doideira. Não é nem venceu. Venceu parece que terminou, mas a favela vem vencendo. Eu vou começar a utilizar isso aí também, velho. A favela não venceu, não. A favela vem vencendo. A favela vem vencendo. Porque aqui, eu tô num nível, por exemplo, que quando eu tô no meu carro, o cara pergunta assim, esse carro é seu? É mesmo? Eu tô na minha casa, essa casa é sua? Qual que é teu carro? Ah, não sei, não posso falar não. É o carro aí. É o carro. É um carro bacana aí. Tem teto solar? Tem, panorâmico. Eita! Aí, velho, quando eu chego com a minha família, nossa, que família linda. Mas tu não vai falar por medo de sequestro? Não, você é doido? Ninguém sequestra preto não, irmão. Tu é doido, ninguém sequestra preto não, velho. Sequestrar preto é complicado. Doideira, só se for muito Nutella, pô. Brincadeiras à parte. Então, assim, daí eu vejo que eu tenho que vencer. Por que a favela vem vencendo? O preconceito. Quando você não tem, você é o Zé Ninguém. Quando você tem... As pessoas desconfiam. É tipo assim, é como se eu não merecesse, sacou? Uhum. Eu não tenho culpa. Tem muita gente no meu mercado mesmo. Tem muita gente no meu mercado que acha que eu sou fake, pô. Não mesmo? É fake, mano. Isso aqui é tudo nosso mesmo. Isso aqui é tudo nosso. Por quê? Porque é muito difícil um anônimo como eu sou conhecido em Brasília, pô. Mas fora de Brasília eu não sou conhecido. Um anônimo como eu. Tanto que a minha dificuldade no marketing digital foi essa. Porque no marketing digital você tem que ser conhecido. A riqueza no marketing digital é número de seguidores. Você pode ser um bosta, mano. Mas você tem lá 100 mil seguidores fazendo dancinha no TikTok. As pessoas vão lá Pô, esse cara não olha. Jesus falava assim, ele tinha 12 discípulos e ele, na escrita da Bíblia, né? Jesus morre, ressuscita e ele tem um encontro com esses discípulos, depois de ressurreto. E ele batendo papo com os caras, falou assim, é o seguinte, vão aparecer falsos profetas. E eles perguntaram assim, tá, mestre, como é que a gente faz para saber quem é falso e quem é verdadeiro? Pelos frutos. Pelos frutos você vai conhecer quem é falso e quem é verdadeiro. E é simples. Quer saber se eu sou de verdade? É só falar assim, Flávio, qual é o seu endereço? QSC2, Casa 23, Taguatinga Sul. Vai lá ver, vai na minha garagem, entra na minha casa. Conversa com... O endereço da sua loja. É isso. Fica uma semana com a minha família. Entrevistando a família e pede pra falar de mim. Pergunta pra minha esposa quem sou eu. Tipo assim, pergunta por que ela casou comigo, porque ela tá comigo há 20 anos. Pergunta por que a Flávia tá saindo da UNB à noite e de boas. Pergunta por que eu não vivi essa questão da aborrecência. Pergunta se a Mari me trouxe aborrecimento na adolescência. A Mari está entrando agora, faz 18 anos agora. Pergunta para o Pedro Henrique e a Heloísa, olha para o Pedro Henrique e a Heloísa, se eles são crianças mal educadas. Pedro Henrique e Heloísa são os menores. Né? Pedro Henrique tem 6 e a Heloísa tem 8. Pergunta para os caras. É só vir investigar, mano, tô aqui. Não tem essa parada. É tudo nosso, nada deles. Não tem essa parada assim de... E quem tem família sabe o trampo que é, pô. Uai, só fazer a conta. Mas será que o Flávio ganha o dinheiro que ele fala que ganha mesmo? Fala, todos os meus filhos estudam na Adventista, vai lá ver, tem 3 Adventistas, um no NB, e, mano, meus filhos sempre estudaram em escola particular. Sempre escola particular. Ah, Mirelle, sou eu e a Mirelle, não sou sozinho. Mas, cara, nem eu, nem ela conseguem bancar essa estrutura sozinho.
Verdade. um sozinho. A gente é junto nessa Ninguém parada. constrói nada grande sozinho, né? Tem um levo ditado isso, eu africano. levo isso tanto para a área dos negócios Sim. e também para a área da família, né? Tem um ditado africano que eu gosto muito que fala assim: se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vai acompanhado. É isso. Faz muito Acompanhado. sentido. faz muito Família, eu tava brincando essa semana, família, eu falei, Mirelle, a gente está criando o nosso povo. Porque as minhas filhas vão casar, vão ter filhos, vão ter netos. 4. Se cada um tiver um filho, já vai mais 4. Eu espero que minhas filhas tenham pelo menos 4. Pelo menos o que tu Pelo teve, menos né? 4, é. Então, assim, eu educo elas para isso. Minhas filhas não são dessas que vão casar e não querem ter filho. Não, vai ter filho. Vai ter filho. E isso é a prova de que, para elas, família é importante. Se eu fosse uma família destruída, uma família de margarina, sabe aquela família de margarina? Bonitinha na televisão e feinha aqui dentro, não tinha... Vamos voltar que a gente está indo para um lugar que não tem. Ó, seguinte, vocês viram aqui um pouco da história do Flávio Calmon, né? E do evento Conexão Grooming Change. Você que é dono de salão de banho e tosa, grooming, né? Tá iniciando nesse mercado? Boa. Quer aprender a vender um serviço de banho e tosa impossível de ser ignorado? Cola no homem. Sim. Cola no homem que é sucesso. E eu vou pedir para você mais uma vez para a gente finalizar aqui, que você faça um convite aí para novembro, né? Novembro. Vai acontecer? Novembro. Faz o convite aí para a galera aí. Novembro vai acontecer outra edição, a segunda edição do Conexão Grooming Change. Eu quero, antes da conexão, ver se eu consigo fazer uma masterclass no online, para poder fazer uma antecipação. Né? É o que a gente chama de funil no marketing, né? A gente chama de funil, fazer um funilzão aí. E é isso, eu estou interessado em pessoas que estão iniciando. Quando eu falo iniciando, veio gente de 4 meses, de 1 ano, de 14 anos, teve gente de 14 anos, cara, 14 anos. Teve gente de 5 anos. Então, assim, quando eu falo iniciando, é de 5 anos para baixo. Por que isso? Porque são pessoas que estão realmente necessitadas em mudança, que veem esperança na mudança, estão caçando uma forma de mudar. Porque eu não estou aqui para as pessoas que não querem mudar, eu estou para quem quer mudar. E a terra mana leite e mel mesmo. Eu fiz analogia aqui tem uma história na Bíblia. Eu sempre falo da Bíblia porque a Bíblia é minha inspiração, né, de vida e de negócios e tudo mais. Ali é um livro didático. Não estou falando do lado religioso da Bíblia, não. Mas tem a história do povo de Israel, que o povo de Israel foi tirado do Egito. E teve um cara chamado Moisés, e ele tinha um sogro chamado Jetro. E um dia ele foi visitar, o sogro foi visitar Moisés, estava sobrecarregado, coordenando aquele povo todo. E falou assim, cara, você tem que soltar isso aí, você tem que repartir isso com alguém. Então, ele pegou um representante de cada tribo e repartiu. E em um dado momento, quando eles estavam próximos da terra prometida, chamada Canaã, ele pediu para poder, cada um desses líderes da tribo, para ir lá e espiar a terra. 10 voltaram horrorizados, 2 turistaram. O que é turistar? Eles começaram a observar o que tinha de bom na terra. E 10 começaram a observar o que tinha de mal na terra. E voltaram amedrontados. E os 2 falaram assim, realmente, a terra que Deus prometeu mana leite e mel. E o mercado de banho e tosa, ele mana leite e mel. Só que é para quem acredita, para quem busca isso. Que é uma pena, que é a minoria do mercado. Mas eu não estou para a maioria. A história mostra que a maioria, a voz do povo, a voz de Deus está erradíssimo. Na individualidade que você influencia o coletivo. Sabe, os loucos da história? Einstein, os caras loucos da história. Viraram gênios. Gênios hoje. O cara da lâmpada lá, o cara do 14 bis, ou os irmãos lá, que um fala que foi do Brasil, outros falam que foi os irmãos, sei lá quem, que criaram o avião. Mano, o Henry Ford, ele desenvolveu o turismo, porque ele começou a criar carro, aí ele desenvolveu a indústria do asfalto, ele desenvolveu a indústria do turismo só por conta do pneu.
ele desenvolveu a indústria da mecânica, ele desenvolveu as fábricas de carro, o progresso mundial, só porque um cara resolveu dizer assim, um dia os cavalos vão deixar de ser o único meio de transporte, as carroças vão deixar de ser o único meio de transporte. Então assim, só teve um, não teve milhares de Henry Ford, não teve milhares de Einstein, só teve um. Então assim, eu tô para esses caras, para esses poucos que acreditam na mudança. É sempre assim, vai ser o pouco que vai influenciar e comandar a massa. E eu sou dos poucos. Eu sou pouco e eu sou dos poucos. Todo mundo fala assim, ah, Flávio, não sei o que, é metidinho, isso aqui não funciona, não sei o que, mas ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem pessoas que me acompanham e as coisas para eles funcionam sim, como funcionam para mim. E eles estão tirando leite e mel dessa terra que emana leite e mel. Essa é a parada, esse é o recado. Show, é isso aí. Você falou agora que teve gente com 14 anos de mercado, né? 14. Mas o evento é para quem está iniciando. Só que o que acontece? Tem gente que está vindo há 14 anos, fazendo o mesmo, não dando certo e, vou lá ver o que esse cara tem de diferente. E o relato é surpreendente, né? O relato do pós-evento é surpreendente, assim, do que a pessoa está levando para casa é surpreendente. Bom, eu vou finalizar aqui agora, tem 3 dias praticamente como não dorme direito. Então é isso, gente. Estivemos aqui no pós-Conexão Grumit Change, a gente reservou esse horáriozinho aqui depois do evento para bater esse papo, né? Trazer para vocês o que é o Conexão Grumit Change, para quem que é e o que é falado, né, no Conexão Grumit Change. Então, fica um convite para vocês, donos de banho e tosa, que quer aprender a vender, a criar e vender um serviço de banho e tosa, bola no homem, e é isso aí. Sucesso. Impossível de ser ignorado. Conexão, juntar, grooming, o salão, change de mudança. Doideira. Essa parada. Gente, fiquem com Deus, até a próxima, tamo junto.